Então, mas assim, o que eu digo é, as pessoas são burras, as pessoas não leem que isto é piada, até porque hoje, por conta das redes sociais, a gente tira do contexto. Uma coisa é você fizer uma piada aqui no Funk, que é uma casa de comédia, Uhum. e o público tá aqui e sabe que é piada. Mas recorta isso, coloca ali nos Reels, o cara tá fazendo assim, tem ali o Pablo Marçal fazendo coisa, o Padre Marcelo pregando, e a próxima é uma piada que ele acha que as 3 coisas são iguais, que não é uma piada, é uma declaração. E é perigoso. E acho que, assim, vamos fazer eu vou falar assim, eu não claro que eu acho que o movimento preto tem suas questões, mas eu não sinto a vontade de falar delas. Mas te falo sobre o movimento trans. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans do mundo. Existe uma ligação entre você diminuir e você pode diminuir e copiar, que é o que a gente faz na charge política. Só que na charge política a gente tem um aval. O cara é um filho da puta, ele é político, a gente está julgando ele, que é o punch up, né? Não o punch down. Mas quando você faz uma piada, eh, fazendo com qualquer tipo de preconceito, com qualquer minoria, você pode estar dando aval para aquela violência física, real, de não contratação, de exclusão, que já existe, entende? Então existe uma relação. Quando eu faço uma piada de trans, eu estou fazendo a partir da minha vivência. Ok, E beleza. mesmo assim, Uhum. há pessoas do movimento que eu acho que não deveria fazer. Mas eu tenho a minha percepção de que por que é importante ter mulheres trans fazendo comédia, não, e sem papas na língua das Entendi. piadas. Mas você não concorda comigo que se a gente ficar nessa eu entendi a questão da piada, que é a piada que diminui, né, o Bruno falando que você pegou, vamos fazer a piada com Que exclui, a piada que humilha, né. E aí você está humilhando uma minoria já humilhada, que tem problema com beleza. estupro, tem problema de fato, violência, não. E aí você está dando a piada, infelizmente, não veio para isso, mas ela vira munição para dar aval Porque, ó, para essas pessoas. eu particularmente fui numa hamburgueria que tem aqui na região, que só tem trans que trabalham, que o dono só contrata trans, eu achei maravilhoso aquilo, achei genial. E só que aí eu vi e no dia que eu fui, eu observei que tinha uns 4, sabe, uns 4, 5 caras dentro da loja, fazendo ficha pra trans ali fora, que eles queriam emprego. E eu fui atenção, falei: "Mano". Mas o cara vai tirar a barba, colocar peito? Não, não, era pelo que eu vi, você via que tinha um semblante Céu, mais trans. mas o meu ponto qual que era? Ali aquela questão ali deles, assim, tinha trans, você via que tinha cara assim, tinha mulheres que tinha os traços, porque eles tinham um uniforme, mas tinha os traços que tipo, é lésbica, você via que ali o cara Talvez seja uma coisa inclusiva LGBT, isso, né, mas enfim, trans. mas eu vi o quanto como tinha uns 5 caras lá fora abrindo ficha pra gente pedindo emprego, falei: "O quanto deve ser difícil pra arrumar um trampo". Só que o meu ponto é, eu tenho uma piada no meu show, que eu falo assim: "Eu não quero expor, mas tem gay aqui na plateia". E é que o meu jeitão como eu falo, eu falo assim: "Tem viado na plateia", mas você vai ver o meu show sabe que não é ofensivo, é o meu jeitão que todo mundo dá risada e sabe: "Não, o menino tá falando". Aí levanta a mão: "Nossa, você é gay e tal?", "Sou". E que, assim, não é mais piada falar que o Então cara é gay hoje. então, mas aí acabou. E aí o meu ponto é que eu chego pra plateia e falo assim: "Ó, tá vendo? Só de eu perguntar, as pessoas que não são se calaram. As pessoas já eu tô vendo aqui, ó, a forma física que vocês estão lidando. Vocês já estão com medo. Vocês não sabem o que eu vou falar. Eu só quero dizer que eu queria ter nascido gay, porque eu acho que gay é muito mais feliz que um casal de hétero". Aí eu falo: "Sabe por quê?". Eu falo pra um casal de hétero que tá lá: "Sabe por que todo gay é mais feliz que um casal?". "Não, por quê?". "Porque lá todo sexo rola com óleo, que delícia. Lá é cu e fifa todo dia". É lógico que é uma aí todo mundo ri, aí no final "Puta, mano, que maravilhoso você veio, você fez piada com a gente, sem ser aquelas piadinha batida de gay, não sei o quê. Você não falou de lâmpada fluorescente", que é o que todo mundo fala, que lembra de um negócio de, sei lá, 15, 20 anos atrás que bateram num casal gay com lâmpada fluorescente na Paulista. Então assim, o meu eu não tô dizendo que eu só tô acertando. Eu vou ter ideias que eu vou errar, eu tenho certeza disso.
Mas a comédia é tentativa, né. Sim, Que a eu acho que assim, repetição fazendo comédia, filme, série, stand-up, eu acho que você sempre tem que pensar, não, esse tema eu não vou tocar, porque não tem tema intocável. Se religião é tocada, tudo é tocado. Só que você tem que pensar, isso vai virar uma missão na mão de quem na mão de um idiota? sim. Pensa que eu faço muito, minhas séries de animação são infantis. Eu tenho uma consultora pedagógica. Por quê? Porque às vezes a gente escreve uma coisa inocente, e aquilo vira uma ameaça para uma criança. Por exemplo, tinha uma série que o cara estava fazendo halteres, inofensivo, né? Só que tem muito caso de criança que se machuca, perde o tempo do pé com halteres. Se ele vai pegar o halter É, pra se fazer machuca, igual o que eu né, tentei. doente e tal. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Isso vai machucar alguém já machucado, é diferente de ser uma piada. Ela é uma piada safe, beleza. O medo que a gente tem que ter, o medo não, o respeito que a gente tem que ter é não deixar que a nossa piada vire uma munição, Entendi. uma arma para entrar numa pauta conservadora, eh, que quer destruir uma minoria ou outra. No meu ca mas aí a gente entra no campo de um monte de babaca, né. Porque, assim, se a gente deixa de fazer é lógico, dá pra falar de todos os temas como você tá falando, concordo plenamente, a gente tem que ter porque a primeira ideia é sempre a depreciação, né. Todo comediante quando vai escrever a primeira piada de algum tema, vou zoar a situação, ele nunca rasga essa primeira ideia e vai pra uma outra, vou fazer uma crítica construtiva, não. Ele nunca vai para outras 10, ele sempre fica na a maioria dos O comediantes cara quer risada e aplauso. é isso, e ele sabe que, terminar a piada falando em cu, em buceta, em pinto, é sempre que a galera vai rir. Mas o que eu quero dizer é, no meu caso, minha ex-noiva é cadeirante, e eu vivia num ciclo de cadeirantes e de deficientes, e todos eles, eu juro, eu não conheci um, só depois que a Tabata Amaral fez o que fez, eu conheci uma que falou que não gostou das piadas, tal. Mas eles falaram: "Mano, faz piada que isso é inclusão". E eu fui fomentado pela minoria, entre aspas, a fazer essas piadas. E aí vem uma deputada, pega um cortezinho específico do setup. Provavelmente ela viu só o corte, Não, não, não viu o show inteiro. tem um show inteiro na íntegra. O vídeo que ela pegou o corte é 1 minuto e meio. Aí ela pegou o único corte, agora hoje ela fala que ela foi no Morning Show e falou: "Vai no meu CPF, que eu vou processar o Bruno". Aí depois que a STJ me inocentou, ela veio no Maurício Meirelles, que também foi um pau mole ali com ela, na minha opinião. Aí ela falou: "Não, veja bem, não fui eu, foi meu partido que decidiu, eu só assinei por ser presidente do partido". Aí a figura virou. Mas o meu ponto qual que é? Tem todo um conceito, e aí ela pegou e mandou para o movimento dos cadeirantes, mano. E aí, lógico que, tipo, a maioria ia ficar puto que não sabe o que é comédia. Então, assim, você vê que o babaca, ou a pessoa burra, a pessoa que não é inteligente, que não sabe o que é piada, fez dois lados. Tanto na elite, que é o caso de Tabata Amaral, quanto o mecânico que tá lá que, vão me cansar porque eu falei que tô diferenciando Tabata de mecânico. Tô, porque a questão de acesso à educação é totalmente diferente. Tô falando que os mecânicos são burros, tô falando que a execução de poder é outra. Então, assim, tem burros dos dois Eu acho que lados. tenha, se a gente tem, eu não falo esquerda e direita, porque não faz nenhum sentido, sabe, mas vamos falar de progressistas, de sim, vamos. Existem burros dos 2 lados. Conservadores ultra burros, que acham que a piada é uma declaração, que é uma verdade, que tem que ser seguida. É isso aí, vamos, porque esse tipo de coisa, você faz uma piada contra uma pessoa trans, vai ter um imbecil que vai falar: "É isso aí, tem que matar trans". Tem esses imbecis e esses imbecis escrevem nos meus posts, eu sei. E tem imbecil do outro lado que não entendeu que aquilo é uma piada. Que aquilo é um convite a pensar, porque basicamente a piada, ela ela não tem lógica, a gente ri pela falta de onde. O punch Te ri do o absurdo, a gente constrói um pensamento e vem com a inversão e é contrária, não faz sentido nenhum. por isso que você pega agora, se você também pode criar uma piada para pensar, e tem gente que não tem, que fala: Não, "Pô, mas isso aqui não se faz piada com isso". Faz piada com tudo, piada é inclusão, eu concordo com o que você falou. Eu acho que
quando quando você coloca sem agressões, sem diminuições, qualquer minoria numa piada, existe também uma representatividade. Não, sem dúvida. Eu acho que eu cito, vamos falar de piadas que são mais agressivas, assim, por assim dizer, diretas, né? Você vê, o Ogro é um amigão. O Abner é um amigo pra caralho. Eu não sou tão amigo do Abner como o Ogro, mas o Ogro é um parceiro. E ele faz as piadas, e só que quando aí as pessoas vão olhar, e tem os tipos de pessoas que falam, mano, que maluco escroto, ele é o tipo que bateria no Marzans. Exatamente. Só que quando você senta com ele, você fala assim, mano, que moleque fofo. Pois é, mas eu não sou ver com ele, eu tenho essa. Então, é a impressão que tem. Só que o meu ponto, qual que é o ponto do conceito geral, na minha visão de quando eu me coloco, porque eu às vezes eu vou no cinema, eu já faz tempo que eu faço isso, mas eu fui o dia inteiro dentro do cinema, assistindo vários, eu gosto de ser o público também. Quando eu vejo todo esse caos acontecendo, quando eu vejo toda essa treta, tudo que tá acontecendo, eu falei, maluco, cara, se as pessoas sentarem pra conversar mesmo, vão falar, mano, vão tomar uma breja e não tem nada a ver, entendeu? Só que o problema é que onde dá o problema, desculpa cortar, onde dá o problema é o que o Ogro falou, um exemplo, vai fomentar o retardado, que é o que dá a facada no maluco na rua. Total. E assim, se a gente sentar, tudo bem, eu não me relaciono com a figura íntima, a figura pessoal dele, mas eu me relaciono com a figura pública. Sim. E figuras públicas, às vezes, têm choques, Que é natural. que é natural. Eles são anti-heróis. Sim, mas além de ser anti-herói, e aí eu vou até te falar o que se quiser você corta, mas um dos posts que eu fiz de uma piada que falava de banheiro feminino, do uso de pessoas trans em banheiro feminino. É uma puta polêmica. E eu abordei essa polêmica, que eu acho que tem que ser falado sobre isso, porque eu posso. Eu tenho um lugar de fala. E no post, um cara marcou o Obro, porque é um cara que fala de mulher trans. Eu nem sei quais são as piadas que ele faz, porque eu não conheci tanto. Marca o Ogro. O mesmo cara, 3 comentários abaixo, falou que ia me matar. Então, assim, o cara vira o estandarte de um ódio a uma minoria. Então, mas eu tô só fazendo piada. Não tá, você é uma figura pública. Se você fosse um fabricante de brinquedo, isso aconteceu. Star Wars lançou aquele bonequinho do Boba Fett em 82. Era um bonequinho muito legal que ele atirava o míssil. Muitas crianças ficaram secas, porque eu era muito forte, a bem olho das crianças. Mas eu não queria machucar, eu só fiz um boneco para se divertir. Foram responsabilizados, tiveram que mudar, a Kenner mudou rapidinho. Inclusive, esse boneco do Boba Fett é o que mais vale hoje, vale milhões de dólares. Nossa senhora. Não, beleza. Mas aí vamos fazer um bate-bola aqui. Então, vamos falar sobre o banheiro feminino, se a mulher trans, tô falando certo? Mulher trans, não, porque às vezes eu tenho um receio de. Mas que outro dia tava conversando veio um comediante, eu não vou falar o nome dele, que aí outro dia eu converso com ele, que eu falei assim, não sei o que eu falei, é, teve até, ele veio criticar esse personagem que eu queria, o primeiro Papai Noel negro, que aí ele subia no palco, foi um outro comediante, não foi esse? Que aí ele fala que o texto que eu escrevi pra ele falar, ele falou: é foda eu ser Papai Noel negro, que toda vez que eu tô entrando numa chaminé, a polícia me dá 12 tiros de alerta. Tipo, que é uma crítica, na minha opinião, quando eu escrevi. Quem fazia esse personagem? Era o Gilbert César, um amigo meu. E ele é preto. Ele é preto. Então a ideia era fazer uma crítica de fosse, mano, o Papai Noel ele é só branquinho, fofinho, né? Por que não pode ter um Papai Noel? Não, e assim, pra mim é crítico isso. Então, a minha ideia era essa, fazer uma piada com a crítica. Ele fazendo. Ele fazendo. Quando eu escrevi, eu jamais ia pintar pra fazer um negócio desse. Minha opinião foi essa. Aí, beleza. Aí veio um cara, ele falou assim: você falou o primeiro Papai Noel negro, é primeiro Papai Noel preto. Aí até hoje eu não sei qual que é o certo que fala se é preto ou é negro. Eu fiz um cursinho, não tem lugar de fala também, mas eu fiz um cursinho quando eu tive que fazer um filme para não ter de compliance de empresas. E eu escutei de quem me ensinou, que era uma pessoa preta, falando que negros incluem pardos e pretos. Tá bom. Então, negros tem pardos e pretos. Então negros é certo.
quem eu prefiro ser chamado de preta pela identificação Mas o negro é o conceito certo. o negro Segundo o curso, que é o que não é errado, mas a pessoa prefere ser chamada de então beleza. tem que ser Aí por isso que eu perguntei se eu estou falando certo mulher trans, entrar no banheiro feminino, né? Me corrija, cara, eu não sou, pelo amor de Deus, eu não, quando eu falo cara, não é cara, pô, o cara, eu falo cara só pra deixar claro que é o meu, cara acaba com é,